Oi, pessoal, tudo bem? Tô de volta com mais uns 5 minutos de Mulheres que Correm com os Lobos no projeto Marcas de Combate. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre os contos, certo? Vamos começar a falar das histórias, né? Primeiro, eu quero falar para vocês que tem uma galera falando sobre esse livro na internet, então se você quiser, você pode pesquisar. Em inglês, você pesquisa o título do livro, vai ter um monte de gente falando, tem mais gente falando em inglês do que em português. Em português, tem o pessoal do Talvez Seja Isso, que elas são divinas, as meninas. Inclusive, saiu até episódio novo hoje, que é o Donzela Sem Mãos. Eu já ouvi e estava ouvindo agora. E esse pessoal tem, então, podcast, eles têm YouTube, elas têm também um grupo fechado no Facebook. E aí lá tem o compartilhamento de diversas mulheres do Brasil todo, do mundo todo, na verdade, porque tem pessoas que não moram no Brasil, mas falam português, né? E é um grupo fechado somente para mulheres, onde tem esse compartilhamento de informações bem bacana. Tem a Carol Mutaf, ela tem também, eu acho que um canal no YouTube onde ela fala sobre os capítulos, bem legal, gostei bastante dela também. E tem o pessoal do Instituto IP Roxo. E lá é um grupo presencial que fica aqui em Florianópolis, são vários grupos de mulheres com vários horários, e lá é um grupo terapêutico, então ele é moderado, né, facilitado por 3 terapeutas, a Sônia, a Geisiane e a Ângela. Um beijo para as 3, elas são maravilhosas, eu recomendo para todo mundo. Mas eu tô falando isso porque foi lá no Instituto que eu aprendi uma coisa a respeito dos contos, que muitas vezes, para a gente ouvir uma verdade, para a gente acessar uma verdade, a gente não consegue ouvi-la nua e crua. Quando a gente ouve a verdade nua e crua, normalmente a gente faz o quê? Tem a tendência de ficar na defensiva, porque é difícil, porque dói, algumas verdades doem. Tanto a gente ouvir quanto a gente falar. Então, a verdade nua e crua, a gente está tão preso na nossa armadura de defesa que normalmente a gente passa batido, as lições que a gente poderia aprender passam batido porque a gente nem ouve o que precisava ouvir, o que aquela informação está querendo dizer para nós. Então, por isso os contos são uma maneira de acessar determinadas verdades internas sem que você fique na defensiva, sem que você tente se proteger de imediato e passe batido por cima das lições que poderia estar recebendo ali. Foi lá que eu aprendi isso. Então lá elas ensinam uma técnica para ouvir o conto como se você fosse uma criança de 5 aninhos. O que uma criança de 5 aninhos faz quando ela vai ouvir uma história? As crianças adoram histórias. Então, como é que uma criança se comporta? Ela, primeira coisa, ela fica empolgada. Oba, uma história nova, eu quero ouvir. A outra coisa, elas não julgam. Elas não julgam se isso... Ah, nossa, isso é uma história louca. Isso é uma história espetacular demais, ela é impossível. Ela simplesmente ouve a história. E é desta maneira que a gente precisa ouvir os contos para depois tirar conclusões a respeito. Então, enquanto a gente está conhecendo o conto, a primeira, segunda, terceira vez que você está lendo ou ouvindo alguém contar, tente se colocar com esse ouvido aberto, esse ouvido de uma criancinha, esse ouvido que vai prestar atenção na história como ela é, sem julgamentos. E depois você medita um pouquinho, fecha o olhinho ali e medita um pouquinho sobre qual foi a parte do conto que mais te tocou? Qual foi a cena que ficou mais gravada na sua mente? Porque, segundo a Clarissa, a autora do livro, esta cena é a sua porta de entrada para entender essa história. Porta de entrada significando o quê? Significando que provavelmente na sua vida tem alguma coisa acontecendo que casa com essa metáfora, com aquele pedacinho da história. Tá certo? Então isso era importante. Então eu vou contar para vocês a história de La Loba, que é o primeiro conto que tem no livro. A La Loba é uma velha que mora num deserto. É uma velha toda desgrenhada e ela prefere ficar sozinha. Ela é uma senhora solitária, ela não gosta da companhia de humanos. E ela vive peneirando o deserto, catando ossos. Ela cata ossos de todos os tipos de animais. Então ela vai catando, mas ela tem uma preferência por lobos. E ela vai catando tudo quanto é osso e vai montando um esqueleto. E aí ela vai, cada ossinho que ela acha, ela vai montando esse esqueleto desse lobo, ela vai organizando estes ossos no formato de um lobo, do esqueleto de um lobo. E quando esse esqueleto está formado, já com todos os ossos que estavam perdidos no deserto, ela medita por um tempo, ela para e pensa que canção ela vai cantar para
aqueles ossos. E aí, quando ela descobre qual é a canção, ela começa a cantar. E ela canta, ela canta, ela canta, ela canta incansavelmente ao redor daqueles ossos, e de repente os ossos vão começando a criar carne ao redor deles, e gordura ao redor deles, e músculos, e sangue, e pelos, até que se forme então um lobo vivo ao redor daquele esqueleto que ela peneirou no deserto, organizou e montou. Então ela canta e no final um lobo fica vivo, com todas as partes de um lobo vivo. E a partir disso, este lobo em determinado momento ele se põe de pé nas quatro patas e sai correndo. E aí não se sabe se é pela incidência de um raio de sol ou de um raio da lua, do luar, ou uma gota d'água, ou uma gota do orvalho, mas por alguma dessas razões, esse lobo se transforma numa mulher e essa mulher corre livre e sorridente pela vida. Essa é a história. Medite qual foi a cena que ficou mais marcada para você e no próximo vídeo a gente vai conversar a respeito dessa metáfora de La Loba. Beijo!